Encerrando nosso ciclo de palestras, convidamos o diretor técnico da Pesagro, Aloísio Granato de Andrade, que falará possibilidades de apoio da Pesagro. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Em nome da Pesagro Rio, gostaria de agradecer o convite para estar participando aqui dessa quarta festa da pupunha. Antes de eu iniciar algumas considerações, eu vou passar a palavra ao Dr. Silvio Galvão, presidente da Pesagro Rio. Gostaria também de dar as boas-vindas aqui, por favor. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Na verdade, o Aloísio não sabia, mas eu capturei ele para ele estar aqui hoje. E desde o início havia com a organização do evento o compromisso de que a Pesagro estaria aqui e eu seria o responsável pela apresentação. E queria dizer, Paulo, que na verdade hoje temos mais um parceiro ativo nesse instrumento que é esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Por que isso? Porque na verdade a Pesagro Rio está num processo bastante grande e importante de reestruturação e modernização, onde nós estamos reavaliando tudo que fazemos ou tudo que não fazemos, o que deveríamos ter feito, e assumindo compromissos novos em relação a ações, produtos e serviços que busquem e tragam resultados efetivamente positivos para o produtor rural e para o meio rural. Então, em relação à última fala da nossa mestre de cerimônia, quando ela falou da diversidade de ciências, né, e geográficas, né, a colega fez questão de registrar que era gaúcha, e do Hexa, né, com todo respeito ao Dunga, mas essa diversidade que passa a ser geográfica, mas também de culturas e de ciência, como mencionada, ela não falou da ciência agropecuária. Então, o que é isso que a gente está querendo trazer hoje para vocês? Efetivamente, a empresa de pesquisa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, que trabalha no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, é o responsável pelos trabalhos de pesquisa participativa do programa Rio Rural GF, em parcerias com a própria Embrapa, com a UENF e com outras instituições. A gente tem hoje o compromisso efetivo de estar trazendo resultados positivos para todas as atividades que são desenvolvidas no âmbito rural, buscando se comprometer com a identificação e a solução dos gargalos. Então, esse processo de reestruturação e modernização passa por investimentos efetivos em infraestrutura, que a gente já vem conseguindo fazer felizmente, passa por agregar e trazer novos valores de recursos humanos. A gente tem aqui o compromisso de trazer até o final do ano, com a realização do concurso público, 3 novos pesquisadores doutores aqui para Silva Jardim, em função do novo centro de pesquisa que a gente está criando. Realmente é um local bastante interessante para a gente iniciar esse desafio dentro da pesquisa agropecuária do Estado, que é desenvolver sistemas agroflorestais capazes de gerar renda, recuperar áreas degradadas e também gerar os serviços ambientais citados aqui. Acho que é uma oportunidade bastante interessante, uma vez que existem outras experiências no Brasil, até mesmo aqui no Estado, que a gente quer organizar e ajudar a divulgar e também começar a dar números, dados mais científicos sobre esse assunto. Eu gostaria, a minha palestra talvez fique um pouco prejudicada em função das fotos, mas a ideia é mostrar um pouquinho de por que criar esse centro e quais as oportunidades que a gente tem aqui no Estado. Vou tentar ser um pouco sucinto, eu sei que o pessoal já deve estar um pouco cansado, mas a ideia é falar um pouco por que um Estado igual ao do Rio de Janeiro, né, tem a necessidade de se recuperar a sua cobertura florestal. Sua cobertura florestal não só para gerar serviço ambiental, mas também para gerar renda. O produtor rural também precisa de se manter, né, com geração de renda. Se a gente olhar um pouquinho a história da ocupação do país, nós vamos ver que, na verdade, volta um pouquinho. A gente vai ver que esse ciclo de degradação começou desde a época da extração do pau-brasil, com a instalação das primeiras vilas. Depois a gente teve alguns ciclos marcantes, né, como o ciclo da cana-de-açúcar, do café. Atualmente, a maior área do estado é de pastagens degradadas. A gente tem um potencial enorme aí para ocupar essas terras com outros cultivos. E também, se a gente for citar outras fontes de degradação, às vezes pontuais, mas também de grande impacto, como atividade de mineração, né, a própria ocupação desordenada de encostas, práticas agrícolas inadequadas. A gente não precisa ir muito longe para até hoje ainda ver o arado indo morro abaixo, arado de disco em áreas de relevo bastante movimentado, entre outras. Pode passar, Ricardo. Se a gente olhar então o estado como um todo, a gente vai observar que o que restou de Mata Atlântica, atualmente o dado mais atual que eu tenho,
é que nós temos 21% de cobertura de Mata Atlântica no estado. Essa área está principalmente restrita às áreas de relevo mais movimentado, onde nós temos a região serrana. E fico muito feliz de saber que Silva Jardim é um dos municípios que tem a maior quantidade de RPPNs, pelo que eu entendi, do Brasil. Então isso é um dado bastante significativo, eu acho que a gente tem que explorar isso. E aí, exemplos de degradação é que não faltam, né? Desde o chamado boi atleta, o boi que consegue subir lá em cima para comer o que não tem. No caso aqui, a gente vê que praticamente não se tem mais oferta nenhuma de alimento. Isso aí, infelizmente, é o quadro em várias regiões do estado. Pode passar. O chamado aração morro abaixo, que leva aí não só prejuízo a essas áreas, mas também assoreamento de rios, reservatórios, diminuindo, por exemplo, a capacidade de geração de energia de um reservatório, de uma empresa de energia hidrelétrica. Enchentes, e o que a gente vê numa grande tempestade é isso, né? Enxurrada se formando, arrastando casas, arrastando mudas, arrastando defensivo, veneno para dentro do rio, terra, etc. Isso aqui é uma imagem da bacia do Rio Paraíba do Sul. Só pela cor da água dá para a gente ver que tem muita terra descendo nessa calha aí. Certamente vamos ter que gastar mais sulfato de alumínio, por exemplo, para decantar todo esse material. Pode passar. E o que a gente quer, na verdade, é com conhecimento transformar situações como essa, onde a gente tem uma microbacia aqui, hipoteticamente, onde tudo de errado está sendo feito, não existe nenhuma prática de conservação, aração morro abaixo, queimada, uso inadequado de defensivos, fertilizantes, não respeito nenhum ao Código Florestal, e a gente sabe que a gente tem tecnologia para reverter esse quadro, aplicando as chamadas boas práticas agrícolas, né? Aplicando alternativas até mesmo de uso racional de insumos e, por que não, das chamadas práticas agroecológicas. Pode passar, Ricardo. A base, na verdade, de um trabalho de planejamento, como já foi falado aqui, Silva Jardim, uma área apta ao cultivo da pupunha. Por que isso? Porque se a gente olhar os solos que predominam no estado, o estado você tem praticamente todos os tipos de solos que ocorrem no Brasil. A gente tem uma diversidade de ambientes muito grande, desde baixada até serra, até áreas de médio vale do Paraíba, onde, ou seja, aqui nós temos desde classes com alto potencial agrícola até áreas realmente inaptas da atividade agropecuária. E se a gente conhece um pouquinho dessa informação, da espacialização desse solo, através, por exemplo, utilizando o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, nós podemos espacializar essas informações e cruzar com outras de importância para a produção agropecuária, como, por exemplo, características agrometeorológicas, e criar o que a gente chama, na verdade, falta um minuto, criar, na verdade, o que a gente chama de zoneamento, né? Zoneamento nada mais é do que definir zonas, definir espaços onde nós temos melhores indicações para determinada atividade. E pode ser muito útil, por exemplo, para a formulação de políticas públicas, para o próprio programa de financiamento, onde a gente pode financiar culturas em regiões que realmente tenham aptidão. E nesse caso, como é feito isso? A base vem do mapa de solos, onde é feita uma interpretação da aptidão agrícola das terras, posteriormente, as características climáticas, e são extraídas as chamadas áreas especiais, principalmente aqui, são as chamadas áreas de proteção. O cruzamento disso, hoje em dia, é feito de uma forma rápida, através de programas de geoprocessamento. E, através disso, a gente pode gerar diferentes interpretações, como essa aqui, por exemplo. Se eu penso em alguma cultura mecanizada no estado do Rio de Janeiro, só de a gente olhar o vermelho, seriam áreas totalmente impróprias a qualquer tipo de mecanização. Ou seja, nós temos uma área restrita, a gente está pensando em mecanização no meio rural. Pode passar. E por aí vai. Isso aqui não está muito boa a foto, mas isso aqui é o zoneamento feito, por exemplo, para a cultura da seringueira, onde nós já definimos essas áreas verdes aqui. Realmente a imagem está muito prejudicada. O zoneamento já deve ter em torno de 2.000, mais ou menos. Eu tenho esses dados, posso te passar depois. Então a gente tem aqui as chamadas áreas preferenciais. O que eu quero dizer com isso? São as áreas onde eu tenho uma relação de solo e clima mais adaptada para o cultivo de uma determinada cultura, no caso aqui da seringueira. Se a gente olhar, isso aqui está mais prejudicado ainda, esse aqui é o chamado zoneamento da cultura da preferenciais para o cultivo da pupunha. E Silva Jardim está aqui nesse meio. Ela não apareceu muito claramente aqui porque esse verde maior aqui representa toda a área de proteção ambiental que Silva Jardim e o entorno ocupam. Mas se a gente olhar aqui, essa sequência aqui pegaria
as áreas preferenciais para o cultivo da pupunha. Bem, a gente sabe que olhar um mapa do estado nem sempre é uma ferramenta adequada para a gente planejar nosso espaço. A gente tem que descer um pouquinho mais nossa visão, e aí o conceito de microbacias realmente é uma área já geograficamente natural para a gente planejar nossas ações. E aí o programa, que vem sendo conduzido em parceria pela própria Secretaria de Agricultura, em parceria com outras instituições, tem se mostrado uma ferramenta bastante útil, não só de organização de produtores, mas também de identificação de oportunidades, de tecnologias adequadas para cada um desses ambientes do estado. E a ideia é sempre a gente não só ouvir a comunidade, né? Eu acho que esse Centro Estadual de Pesquisa em Agroflorestas, que está sendo estruturado aqui em Silva Jardim, a proposta é que a gente realmente trabalhe no intercâmbio, ouvindo as demandas da região, ouvindo as demandas dos produtores do município, desenvolvendo pesquisas mais direcionadas. Hoje mesmo, no breve café que eu tive a oportunidade de estar tendo aqui junto com vocês, já ouvi demandas aqui, por exemplo, para a gente pesquisar melhor a própria cultura da pupunha, para a gente aumentar a capacidade de produção de mudas, para a gente ajudar os produtores na parte de adequação ambiental. Então, eu gostaria de deixar a Pesagro Rio à disposição para que a gente possa colaborar nesse trabalho aí. E a ideia é sempre conciliar o quê? Produção agrícola com produção de água, com produção de serviços ambientais, com conservação do solo, com sequestro de carbono, com resgate da biodiversidade. Porque a gente sabe que tudo que a gente faz nessa capinha aqui, que é o solo, vai ter uma interferência direta do abastecimento do lençol freático, na produção de água final, por exemplo, de uma microbacia. Pode ir passando. Existem várias formas de a gente aproximar mais ainda nosso olhar. A gente está pensando no planejamento adequado de uma propriedade. Dentro de uma propriedade, você tem áreas de baixada, você tem áreas de meia encoste, tem áreas de topos de morro, você tem áreas com solos e ambientes muito diferentes e certamente eles podem ter sua vocação muito mais aproveitada se a gente realmente conhece e exerce esse chamado planejamento conservacionista da propriedade agrícola. Pode passar. E aqui alguns princípios, né, que às vezes a gente, muitas das vezes, não se depara muito quando a gente vai conduzir um trabalho de planejamento, de produção, onde a gente tem desde, inicialmente, separação de glebas, depois de indicação das culturas mais apropriadas, e até mesmo lembrar um pouquinho da importância da amostragem de solo, onde a gente consegue fazer realmente uma boa recomendação de adubos e corretivos com uma análise simples, uma análise barata. E, posteriormente, aplicar as chamadas práticas de conservação de solo e água. Já existe muita tecnologia para a gente conciliar produção com conservação. E aí sim, respeitar o Código Florestal, né? Nós temos, inclusive, oportunidades colocadas aqui pela colega que me antecedeu, de receber os chamados serviços ambientais, se a gente participa desse programa da Agência Nacional de Águas. E por aí vai, recuperação de áreas degradadas, pode ir passando. Isso aqui são exemplos, né, de propriedades onde eu tenho uma diversidade, onde foi exercitado esse planejamento participativo, pode ir passando. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas o plantio direto é algo que realmente veio a revolucionar o Brasil em termos de conservação de solo. E por que não a gente introduzir o plantio direto aqui na região, né? Por que não a gente realmente utilizar esses princípios que foi iniciado no passado para a questão dos grãos e hoje em dia pode ser aplicado para qualquer plantio, desde implantação de pomares, de pupunha, até mesmo de reforma de pastagem. Existe tecnologia para isso. Pode ir passando, não vou me adentrar. Pode passar aí, cara, pode passar. Pode passar. Mas aqui são alguns exemplos, né, da questão. O plantio direto, na verdade, está adaptado desde grandes a pequenos produtores, até aquele implemento muito conhecido por muitos que já plantaram milho e feijão, a matraca, pode ser utilizado também em sistema de plantio direto.